discurso será que eles podem apresentar, professor Cláudio Couto, do ponto de vista político? Porque nos últimos tempos tem sido várias derrotas, né? Com essa cena da tornozeleira eletrônica, está muito difícil construir um discurso em defesa de Bolsonaro, não? Tá difícil, aí vem essa pieguice toda, né, que a gente está vendo aí. E vem uma tentativa, na verdade, de inverter a lógica das coisas, né? Que para alguém que tentou um golpe de Estado, que foi negligente para dizer o mínimo durante a pandemia, né? Que teve 700 mil mortes, quer dizer, o Brasil teve uma proporção de mortos durante a pandemia muito, mas muito maior do que a proporção da população brasileira no mundo, né? Em relação ao que aconteceu em outros lugares, né? Alguém que pouco caso fazia de todos aqueles que morriam, chegou a fazer ironia, né, fazer imitação de gente sufocando, dizer que as pessoas tinham que parar de ser maricas e coisas desse gênero, né. Alguém que também ao longo de toda a vida falou que quanto pior fossem as prisões, melhor, né, e aí manda lá os seus aliados para olhar como é que são as condições da prisão, porque ele não pode ir para uma prisão que não seja uma prisão ao estilo spa de 5 estrelas. E agora vem se vitimizando, diz que tem condições de saúde para ser presidente, mas não tem condições de saúde de pegar regime fechado, que é uma incongruência, né? Porque como é que pode ser o postulante ainda à presidência da República, favorito do seu campo, né? E a gente sabe qual é o fardo de ser um presidente, não é uma tarefa das mais simples, nem leve, mas não pode ir para um regime fechado em condições absolutamente atípicas, porque seria uma sala de Estado-Maior, ou seja, uma situação muito diferente daquela que outros presos, né, têm que enfrentar. E aí vem essa coisa toda, né, como se não tivesse tentado golpe de Estado. Olha, realmente tem os trouxas que vão acreditar, né? Agora, se as pessoas querem acreditar nesse tipo de narrativa, que acreditem, mas é realmente uma história que não para em pé e a gente nunca deve se esquecer. O bolsonarismo é, dentre outras coisas, um projeto político familiar, né? Não é à toa a intenção de lançar o Flávio Bolsonaro para a disputa no ano que vem, algo que vem ganhando corpo nos últimos dias, porque mantém o nome Bolsonaro na urna, mantém, portanto, a própria ultradireita e a direita mesmo, do modo geral, sequestrada pelo bolsonarismo, dependendo, né, do beneplácito dele, não podendo enfrentá-lo. Acho que se Flávio Bolsonaro sai, aí que definitivamente a candidatura de Tarcísio é descartada, porque ele não tem coragem de se desprender e nem de enfrentar a família Bolsonaro, não quer aparecer como uma espécie de traidor ou algo do tipo. E assim, esse projeto familiar ainda ganha uma certa sobrevida. Mas eu digo uma certa sobrevida por quê? Porque, até paradoxalmente, por certos méritos do bolsonarismo, ele produziu uma nova geração. A gente viu isso nas eleições do ano passado municipais, né? Tinha candidato competitivo em Goiânia, em Belo Horizonte, em Fortaleza, mas ao mesmo tempo teve candidatos concorrendo dentro do seu próprio campo em São Paulo, Pablo Marcel, em Curitiba com a Cristina Gremel. Ou seja, é um campo, esse da ultradireita, que vai sobreviver e vai ultrapassar o bolsonarismo. Mas, enquanto a família pode, ela tenta reter o controle da situação. Vamos ver até quando isso dura. Ó, lembrando para quem está chegando agora na nossa transmissão, neste momento o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária virtual, eles estão analisando a prisão de Bolsonaro, se ele será ou não, se ele vai continuar preso ou não preventivamente na sede da Polícia Federal, porque a decisão foi tomada por Alexandre de Moraes, depois teve a audiência de custódia, que manteve a prisão de Bolsonaro, e agora o Supremo Tribunal Federal, a primeira turma, analisa. Já 2 votos de Moraes e Flávio Dino para essa manutenção. A gente segue acompanhando os demais votos, faltam Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Então, a gente está de olho aqui, a qualquer momento vem mais a respeito disso. Mas a gente está analisando agora sobre a reação do bolsonarismo em relação a tudo isso. Hoje tem uma reportagem também na nossa página do Felipe Pereira, que é nosso repórter de Brasília, e ele fala que o bolsonarismo, que vai se reunir hoje à tarde, eles estão querendo uma reação à prisão de Bolsonaro, mas eles não querem despertar uma linha mais dura de Alexandre de Moraes, que está à véspera aí de realmente decidir sobre a condenação de Bolsonaro a 27 anos de prisão, né? Que ele foi condenado por uma tentativa de golpe e hoje está para sair essa resolução de onde ele pode ficar preso e se realmente vai começar agora a cumprir a pena. Bom, o deputado Zé Trovão, que é do PL de Santa Catarina, postou um vídeo no sábado
pedindo para os caminhoneiros, para o pessoal do agro, para os motoboys irem às ruas contra a prisão de Bolsonaro. E aí, na sequência, bolsonaristas vieram, não apaga, apagou o vídeo. Ele apagou o vídeo com essa convocação. Na sequência, o conselho de não convocar nenhum tipo de manifestação por grupo de WhatsApp e nada. Né? O recado partiu do líder da oposição, o deputado Zucco, que recomendava não postar nada nas redes sociais que pudesse ser encarado como uma convocação da militância. Uma vigília também na PF foi cancelada e eles temem que o Alexandre de Moraes possa vir a ter uma caneta mais pesada contra Bolsonaro. E aí, por isso, eles falam, vamos maneirar na reação. Tem isso, professor Mairovitch, aí a gente vai aqui para o Mairovitch para análise como jurista. Tem isso, quer dizer, é melhor eles ficarem mais quietinhos para Moraes não vir aí com uma caneta para o Xandão não aparecer, mas será que o Xandão já não apareceu? Olha, a gente tem que pensar em três coisas. A primeira delas é que uma medida cautelar, como o próprio nome diz, é uma medida acautelatória e provisória. Esse é um ponto. O que vai acontecer, o que pode acontecer? Esse prazo para embargos declaratórios, ele vai se encerrar hoje. E se for, atenção, se for o caso de apresentação de recurso, desses embargos, evidentemente que o Moraes vai decidir, ou até um poste decidiria, que são embargos protelatórios. Dos primeiros embargos isso ficou bem claro. Evidentemente que não tem nada de novo, nenhum outro argumento com seriedade. Então, se forem apresentados embargos de novo, e o prazo termina hoje, esses embargos não vão ter pé nem cabeça, ou seja, não vão estar num enquadramento legal, porque não tem omissão, não tem contradição, não tem absolutamente nada. Então, são embargos protelatórios. O que acontece, e vamos focar no Moraes, quando ele, como relator, rejeita embargos e considera protelatórios? O que ele tem feito? Ele tem determinado, e com correção, o que? A expedição de ordem de prisão. Então, e o trânsito em julgado, ele manda certificar o trânsito em julgado. Então, vamos à medida cautelar provisória. Ela morre. Por quê? Porque com o trânsito em julgado, a prisão vai se tornar definitiva e não mais provisória. Então, não vai adiantar uma choradeira no sentido do discurso de que, olha, houve uma alucinação, nem nada, porque vai perder o objetivo, o objeto, porque vamos ter uma decisão definitiva. Esse, então, é um ponto que, evidentemente, essa militância, tendo em vista aí aconselhamentos jurídicos, raciocina nesse sentido. Daí o recuo. Segundo ponto, e importante também, é o quadro, é o pano de fundo. O que mostra esse pano de fundo? Com tudo o que já foi dito. O Josias lembrou a Argentina, podemos lembrar, e está no despacho primeiro do Moraes, a Hungria, a embaixada, todo esse pano de fundo, aquela medida cautelar em onde ele já ia ser preso, mas aí veio a domiciliar, que ele ficou com a história de que iria se manifestar na Avenida Paulista, à distância, por videoconferência, numa manifestação marcada. Bom, tudo isso mostra o quê? O que está escrito nesse pano de fundo com letras garrafais? Que o Bolsonaro é um risco permanente de fuga. É isso, então, que a gente tem que verificar. E o terceiro ponto, e que também está nesse contexto que eu chamo a atenção, é que não haverá dúvida nenhuma que a primeira turma irá manter essa decisão de prisão preventiva.
E por que que, pode-se falar, por que que, bom, já tem 2 votos agora e está demorando? Não, está no prazo, mas está demorando. Isso, evidentemente, que os ministros verificam, então não pode ser de pronto, porque senão vai dizer que não teve a reflexão necessária. Tem toda uma experiência judiciária que é posta. Ou seja, esses votos vão demorar um pouquinho para mostrar também que não tem precipitação, que os juízes estão analisando. Então, essas 3 coisas eu gostaria de deixar bem frisado. Só para ficar bem claro, né, e aqui a nossa audiência não ter dúvida, na sua análise, a prisão foi bem aplicada. Diante dos últimos acontecimentos, o Moraes acertou em colocar ele na cadeia de maneira preventiva? Olha, no começo, então vamos ao início, e que estourou na madrugada, a primeira coisa, a primeira versão forte, e que a primeira informação forte era no sentido da vigília. A vigília iria resultar num outro 8 de janeiro, numa confusão danada. Então, tudo estava em cima da vigília. Depois entrou o quê? Veio aquele vídeo com relação à tornozeleira, à violação à tornozeleira. Então, a partir daí, houve uma inversão. Por quê? Porque já se começou a falar que a vigília, vários juristas se manifestaram, a vigília era constitucionalmente admitida, não teria problema nenhum, e que não se impunha a prisão preventiva por uma terceira pessoa, o filho, dizer que iriam fazer toda essa manifestação em prol do pai, orações e etc. Então foi a primeira. Mas isso, logo no início da manhã, isso foi mudando, e mudou para o quê? Para a quebra da tornozeleira eletrônica. Ora, eu gostaria de ressaltar bem, só isso, ou seja, a violação já era motivo para uma imposição de uma cautela mais gravosa. Por quê? Porque tinham uma obrigação do Bolsonaro. Quando se concedeu a prisão domiciliar, ela foi condicionada a uma série de exigências. E o Bolsonaro aceitou, tanto é que não recorreu dessas exigências. E quais as exigências? Primeiro, evidentemente, não fugir, não violar a tornozeleira, e ele violou. Então, só aí, objetivamente, já tinha um motivo para quê? Para agravar a medida acautelatória. O que fez o Moraes, fez fora desse processo, que era o processo onde tinha cautelar, ele juntou um outro, juntou o caso do Eduardo. Mas o que prevaleceu foi o risco de fuga por um fato concreto, qual seja a tentativa de violação. Ninguém viola uma tornozeleira eletrônica simplesmente porque está machucando, tem uma urticária, tem alguma coisa assim. Não, tem um objetivo, tem uma presunção, um indicativo de fuga. E isso é o que prevaleceu. Ou seja, o que pegou mesmo não foi a história da vigília, mas sim o do rompimento da tornozeleira.